governo aprova alteração plano legislativo tina Ronolo Rassanida. E Reino Unido muda paciente Rússia hospital by Iha Hotel. Lorondek, bem-vindo, filho Ricazi, reportagem nacional ou internacional. O Raul Ezequiel Neves está acompanha a informação da Holo. Primeiro-ministro Tauro Matan Roque receita informação na espalha e público Qatar. Sela e levantamento do Fundo dos Orçamentos Geral do Estado. Tina Rihunrua Ronolo Rassanida. Não é o suba cidadão Roto a Tulabele fiar informação falso. Primeiro-ministro Tauro Matan Roque hatoi da neba jornalista Sira. Hafuen hatan perguntas com a informação neba espalha e a público Qatar. Sela e levantamento Fundo dos Orçamentos Geral do Estado. Batina Rihunrua Ronolo Rassanida. Atualmente Timor-Leste se ia hela o $100 americano, $1.000.000 resin. No governo se deu o levantamento do orçamento geral do Estado tina Rihunrua Ronolo Rassanida. Mas que no primeiro-ministro dehan a necessidade de implementação programa de desenvolvimento nacional, Ministério de Finanças se coordena o Banco Central Timor-Leste. Halo levantamento de finanças Estado. Semana toda kau até que você lá informação sirene lá oficial. E trabalham nesse e relação 300 milhões. Da maneira levantamento de cidadão. Mas bem quando precisa, o Ministério de Finanças se ordena para o Banco Central, ele levantamento de orçamento para então financiar também o orçamento geral do Estado para 2021. Da maneira que eu fiz a captação daí, sei lá, mais América Com a sustentabilidade e desenvolvimento, o chefe executivo informa desenvolvimento planeado roto-ona, o implementa e atina nele o seu orçamento geral do Estado, tina Rihunrua Ronolo Rassanida. Desenvolvimento, quando o desenvolvimento, primeiro, tem a saída. Segundo, está o orçamento. Terceiro, está implementa. O orçamento 2021, a atividade 2021. E quando começa a você se atende, aliás, a discussão no parlamento e com certeza cada ministério já tem, o público se não lá tem, o Belarus e o ministério se tem ainda não há saída. Então implementa a saída. Então a bela entrada uma então não é a carralo ainda halo que era mesmo com orçamento lá. Orçamento quando lá então a bela só halo pode não planeado. O orçamento não está pode não planeado. E o orçamento de 2021 foi uma ideia de janeiro. Então, será que não foi semana que na segunda, sei lá, foi o Ministério de Finanças, começa a discutir o técnico para a implementação. Da maneira que o orçamento de 2021 é o orçamento geral do Estado. Orçamento geral do Estado tina Rihunrua Ronolo Rassanida. Presidente da República promulga ona e Loron Ronolo Rassanualo. Fulan dezembro tina Rihunrua Ronolo. O total montante o $100 americano quase $1.000.000. Reportagem Lida Martins TV. Governo pronto cria comissão interministerial para preparar a vacinação Covid-19 Rassansia e Timor-Leste. Primeiro-ministro Tauro Matan Roque quinta-feira semana e a Palácio Presidencial Nicolau Lobato Baru Pitedi explica Comissão Interministerial para Vacinação Covid-19 Rassansia se lidera o vice-primeira-ministra atual ministra da Solidariedade Social e Inclusão Armanda Berta dos Santos. Kita hari Comissão Interministerial ou Comissão Técnica e depois prepara um plano aí da Então a comissão interministerial se lidera o vice-primeira-ministra Dona Berta, atual ministra da Solidariedade Social. E não se lidera. E então se irá se hará preparativo sobre pormenores sobre quando vai todo kita implementa a vacina sai não tem como. Então quando o tempo tem cidadão se atende, outros se atende.
Antes ni terça-feira semana ni porta-voz dermatologista coordenador geral comissão Covid-19 recensia Odete da Silva Viegas li husi conferência hateten provavelmente campanha ba imunização nerasi se hu ia fulan maio tinari ruaro no rasin ida mas que Timor-Leste lah caso positivo bara compara a nação Siracelo ia direito acesso mos ba vacina Covid-19 recensia ia mercado internacional tu recomendação husi Organização Mundial Saúde kata vacina nebe apropriado atau bela aplique ia Timor-Leste mak AstraZeneca com razão vacina nebe lerai ia zaleira com temperatura husi 2,8 Celsius do plano fase da huluk se introduz 1% ruanulo husi população inclui trabalhador saúde no linha frente Sirahoto grupo risco no vulnerável Sira reportagem Lídia Martins TV. Na falta de informação e a Palácio Presidencial, avião com marca VAILZ, Learzet LZ Ninolo, Nebetun e Aeroporto Internacional Nicolau Lobato, também retam autorização Rússia Autoridade Nacional de Aviação, não considera nessa situação normal. Primeiro-ministro Tauro Matanrua reconhece avião com marca VHI Elizota Learzet Elizota Nenmamuk direção Jakarta ba Brisbane Austrália tuni aeroporto internacional Nicolau Lobato Dili atua testa after mai beha foi na testa after avião ne labele continua viagem ba Austrália tamba roda hat coag acontecimento emergência hanesang netur safe executivo sempre moço e qualquer aeroporto internacional ia mundo mai be Tauro Matanrua compreende a preocupação ia público tamba avião ne tulamos paciente positivo Covid-19 recensia. Ministério relevante Sira foi assistente humanitária para paciente Covid-19 recensia no piloto Sira. Ita sim, é avião ainda que mais. Então, minha mãe, se Brisbane para Jakarta, foi mora Sira lá. Só que precisa de insulina, então tudo né. Só que se me fala, minha roda não. Então, saída mais de halo, medidas boas. Ida maka acesso a avião recipista para que avião Siracelo vai colocar pela ida que está lá. Segundo maka foi apoio humanitário das moras de halal nos pilotos e nem o Ministério Saúde, Ministério Interior, Ministério dos Estrangeiros, Transportes e Comunicação, se rodaram os esforços para foi apoio máximo até que seria condições para para Filipal sirnia Fatima, tam sirnia Berrobo, sirnia direção Bane, para Brisbane. E eu espero que até que sirnia a situação não resolva, sir Filipal, Fatima desceu para si. Ansane. Agora nem Ministério de Transportes e Comunicação, que se é o loja para ita, mas bem informação na Bahia tem, seria autorização para tudo. Vamos sirnia problema. E qualquer parte do mundo havia aeroporto internacional. E qualquer ida uso para tudo, situação de emergência ou precisa apoio, então autoriza tudo. É regra internacional. Não é normal. Normal acontece. Avião com marca VHI Elizota Learzet Elizota Nenmamuk do Timor-Leste e a terça-feira ne Autoridade de Aviação Nacional do Interministerial Sira for assistência máximo. Reportagem Lídia Martins TV. Governo de Rússia Conselho Ministro aprova alteração plano legislativo Tina Ronald Racenida. Governo de Rússia encontra o Conselho Ministro quarta-feira, semana no Palácio Governo dele, aprova alteração projeto plano legislativo governo. Bater Ronald Racenida apresenta Rússia Ministro Presidência Conselho Ministro Fidelis Manuelete Magalhães. Conselho Ministro não ainda aprova o plano legislativo ainda, também que apresenta o Ministro Presidência Conselho de Ministros. Plano legislativo não é plano para lei ser decreto-lei Sira, lei no decreto-lei Sira. Outro devemos que o governo do Caracalo e aqui no 2021 nem lá. Neve hoje o Conselho de Ministros aprova, membros do governo Sira, outro concorda com a lista que apresenta, mas bem membros do governo lá não se superar porque ele aumenta tanto a iniciativa legislativa lá, neve o Conselho de Ministros hoje, se for tempo, logo aqui lá para ver completa aqui. Hoje não é também tá com a lista né devemos acessar a lista para o governo do Cotonia
não sei atua iniciativa legislativa governo tomaria durante o ano 2021. Plano legislativo ne elabora baseada proposta nebe submete os membros Sira e Conselho Ministro no halo previsão os intervenção legislativa governo Sira ne plano prioridade nebe faiba setor Sira batina rehunoro no rasanida planeamento legislativo macusi instrumento consagrado Sira atohadia qualidade atividade legislativa governo nian reportagem bem-vinda Simenes TV. Informação no IHA Parlamento Nacional. Ato resolve problema com a base de auxílio, salário batina rua, trabalhador russo e companhia de segurança Lorosai, russo ajuda a comissão e Parlamento Nacional. Ato for atenção para o governo, onde busca solução no justo. Coordenador Guarda Companhia Segurança Lorosai, Rússia Estação Município Bocau, Cipriano Ornai da Silva, representa trabalhador Atos Hat nem nulo resinwalu, hato assunto ne ba jornalista Sira e a recinto Parlamento Nacional de quinta-feira semana ne, foi encontro com Comissão e Parlamento Nacional nebe trata assunto infraestrutura. Cipriano Ornai da Silva Haktuir, desde Tina Rihun Rua Sanulo Racing ida Totina Rihun Rua Sanulo Racing walu, trabalhador Sira serviço normal retan salário. Mas be Husitina Rihun Rua Sanulo Racing sia, to Janeiro Rihun Rua Rono Racing ida, trabalhador Sira la retan salário. Oi mai hasor comissão tamba amai ulia amina direto ba presidente comissão amina direto ame nudar segurança Lorosai, segurança ya oli pesado durante ato tamba tinaruana estado ministro obras la selo am tamba nemaka ami mai liusi comissão parlamento comissão ato exige amina direto durante ato tamba batinaruana oli pesado nebe Oli pesado ya território Timor Leste. Ema total cada 468. Laheta muito salário. Sofre durante tinang. Junho agora batinaruan. Sira mahene promessa ba ame de orçamento 2021 itania be governo ya be a preocupação ya orçan 20 antar sira hatete ba fal 2021. Tamane mak agora ya 2001 foi ainda que ia be orçamento ne aprovado. Então a minha informação ainda não informação ainda mas mais feliz. Niamos husu ba Comissão e Parlamento Nacional atu resista sirania problema ne onde apresenta e a plenária. Tinangkotuk deputado Balun apresenta ona e a Parlamento Nacional problema salário ba trabalhador Sira e a Companhia Segurança Lorosai, mas be atualmente se dá o que é resposta husi governo. Reportagem Aguslero TVA. Ministério da Educação, Juventude e Desporto se distribui máscara para a escola Sira e a fronteira. Reativação processo aprendizagem baseamos ba calendário escolar nebese yahu e aloran sanulu rasenualo fulansaneiro tinangne e ambiente implementação do estado de emergência precisa tomar também prevenção propagação surto covid sanulu rasensia e a escola Sira. Nune ministro da Educação, Juventude e Desporto Armindo Maia ba jornalista Sira foi participa encontro conselho ministro e a palácio governo de quarta-feira semana ni hateten governo se prioritiza distribui máscara ba escola Sira e a area fronteira. Máscara está alo te plano atu distribui primeiro foi prioridade para escola Sira fronteira, ok? E a município Rua Católica fronteira na que tem que sair. Máscara lavara kita parece que tem bulan ini cerca de 60 a 70 mil. Nete se distribui escola mos tata ni kata tuire ano calendário escolar foi em dia 18. Além de máscara, Ministério da Educação mostra o apoio Russo parceiro internacional Sira, atu facilita a facilidade de prevenção Covid sanulu rasensia, anesan hand sanitizer no bemos. Ministro da Educação mostra Russo ba escola Sira, atu prensa padrão prevenção Covid sanulu rasensia, tur padrão Russo Ministério Saudi, na Organização Mundial Saudi, molokhetan autorização hodi hahu processo aprendizagem. Reportagem bem-vinda Simenes TV.
Governo Timor-Leste assina memorando entendimento com o Governo República Coreia do Sul, onde promove a barriga e a área de esporte. Governo lihu se encontra com o Conselho Ministro e a quarta-feira semana e a Palácio Governo Dili aprova conteúdo memorando entendimento entre Governo Timor-Leste no Coreia do Sul, nebe apresenta o Ministro da Educação, Juventude e no Desporto, Armindo Maia, no Secretário de Estado de Juventude e no Desporto, Abraham Saldanha, no Cosico. Memorando entendimento quando promove a barriga na participação e atividade de esporte, se assina o Ministério da Educação, Juventude e no Desporto, no Governo República Coreia, li Rússia Embaixada Coreia no Coique Timor-Leste. O Conselho de Ministros hoje aprova conteúdo, memorando entendimento. Deve marcar se assina o seu Ministro da Educação, Juventude e Desporto, na Embaixada da República Coreana e a Agência de Cooperação Internacional, COICA. Em relação ao projeto de desenvolvimento do desporto, Lihusi programa reforça capacidades de gestão, organização, treinador desportiva juvenil, no instalação desportiva juvenil. Total orçamento auto implementa projeto a moto com $100 americano $1,5 para construção de infraestrutura e modalidade de futebol. Reportagem Bem-vinda Simenas TV. Governo nomeia Manuel Pinto para presidente do Conselho Diretivo Tatoli, Agência Noticiosa Timor-Leste, Instituto Público para período Tinahat. Governo lihu se Conselho Ministro nebe presidiu o Primeiro-Ministro Tauro Matanro e resala Conselho Ministro Palácio Governo dele, quarta-feira, delibera no nomeia Manuel Pinto para presidente do Conselho Diretivo Tatoli, Agência Noticiosa Timor-Leste durante o período Tinahat. Nomeação ne baseia a proposta de resolução governo, nebe apresenta o Ministro Assunto Parlamentar na Comunicação Social, Francisco Martins da Costa Pereira Jerônimo. Ministro da Presidência, Conselho Ministro Fidelis Manolete Magalhães Hateten. Nomeação para Manuel Pinto ne baseia na experiência no conhecimento barak e a área Weiwoin. Delibera a nomeação para o senhor Manuel Pinto, anexar presidente do Conselho Diretivo Tatoli, Agência Noticiosa Timor-Leste IP, vai previsida para o NARO de Regulação Financeira. Haré kata currículo pessoal carne, na experiência durante que na direção, na tom, ona para dele exerce cargo anexar presidente do Conselho Diretivo Católico. Antes ne aloron ida fulan setembro tina rehundu Ronolo, Ministro Assunto Parlamentar no Comunicação Social Francisco Martins da Costa Pereira Jerônimo, nomeia Manuel Pinto para presidente interino Agência Tatolin, onde troca presidente cessante José da Costa nebe designa an e aloron tolonolo fulan agosto tina rehundu Ronolo. Agência Noticiosa Timor-Leste estabelece e tina rehundu Sanolo Rasenhido, o estatuto embrio, no tina rehundu Sanolo Rasensia muda ne estatuto para Instituto Público. Reportagem Bem-vinda Simenas TV. Instituto Superior Cristal se decisão no governo quando a reativação processo aprendizagem, molocalau fale atividade e retinan letivo rehundo Ronaldo Rasanida. Vice-reitor Instituto Superior Cristal Jacinto Junior, atolye hirakne ian yaknar fatim balidi di quinta-feira semana Instituto Superior Cristal atualmente prepara uma facilidade de prevenção Covid-19 rasensia, hanesan prepara bemos ba faciliman, máscara, no facilidade siraseluk may bese hing carta oficial husi Ministério Ensino Superior, a foi embele halau fala atividade ensino superior nian, hanesan halo inscrição ba estudante phone, no reativa atividade processo aprendizagem. Baseia ba informação de maka ami sim mas que será que formalmente mais Ministério Superior quando a alternativa nia mas be a preparação da RASIC ami prepara uma condições para a prevenção nia leu quando be nia nós prepara uma ciência da terceira ami condições de memang ami prepara nessa musetina kutuk bahala prevenção nia e ao mesmo tempo ami nos prepara máscara vai estudante sira no sentira balu nabe que la usa nabe baidane ami foi na instrução toma que ami nos taka ami ni circulação ya
cada canto, cada ataque. Quando vai ir a autoridade para fazer o processo de aprendizagem, precisa cumprir buat nebe maka e ao mesmo tempo vai ir a distância social nian, kami preparamos ya minha cada sala nian, kami misalnya setting ona provinsi maka tur espaço da distância nian. Também buat decisão estar nian. Agora, ami cumprir ba iha regulamentos nebe mak fasai. E cari que itani ni estado, a mirona turisi minha Ministério Superior, nós itani Presidente da República quando vai ir apela na kata bele ona loke ba público, então amigos ala minha kenar under instituição superior privado ou de loke ba processo acadêmico batina. Atualmente, estudante do Instituto Superior Cristal hamotuk atus 5 resin, mas husi Faculdade Rua composto husi Faculdade de Ciência e Educação no Faculdade de Ciência Saúde. Reportagem Bem-vinda Ximenes Moisés Almeida TVE. Telespectadores e estado de emergência Brasil, que está na FATEN, continua cumprir protocolo do Ministério da Saúde. Na FATEN, usa máscara ou irrita seba FATEN público, que está lá, halo distanciamento físico e social entre a ida e a rua. Que está lá, faz lima bebê, com sabão, ou irrita, e está lá o movimento e a FATEN público, que está fila boma. Telespectadores e está foto minha consciência de cumprir regulamento sobre esse protocolo do Ministério da Saúde, mas que está bela luta sobre o Covid-19 recência e já temos reste. E continua a notícia internacional. O Assanta prepara a Guarda Nacional Rihun Ruanolo atau segura tomada posse para presidente Joe Biden. Força Guarda Nacional lihusi Rihun Ruanolo seto ia Washington semana oin hode assegura cerimônia tomada posse para presidente eleito Estados Unidos da América Joe Biden. Total número Força Guarda Nacional ne beledehang número bot liu durante a cerimônia tomada posse hotu ia nação ne. Comandante Polícia Washington reconhece preocupa com a ameaça bot bangira ni repete aviso o administrador Muriel Bowser nebe husu atu comunidade sira labele visita capital Washington onde assiste cerimônia tomada posse para presidente eleito Estados Unidos da América Joe Biden e haloron Ronaldo Flanzaneiro tinang ne. E no Reino Unido, o governo decide mudar paciente Covid-19 recensia o hospital para hotel. Também o hospital Siranacono, governo Reino Unido decide mudar paciente Covid-19 recensia rihum para hotel no fila de halo isolamento e uma atu ia espaço tratamento saúde diaglio. Tuir publicação no mídia local ia plano nebe honaran no hotel hospital Sira pronto atu hasai paciente cedo. O escala nebe bot de criar capacidade extra emergência. Decisão ne fossai e a momento nebe número paciente Covid-19 recensia. Precisa ter tratamento e hospital Saimakas durante a semana hira igos. Tuir dados e haloron hito igos número paciente positivo Covid-19 recensia e Reino Unidos atinge rihun atos tolu walu nulo recensia atos 5 hito nulo recenroa. Nemak informação completa da edição hoje, How Ezequiel das Neves. Muito obrigado para a atenção. Adeus e até a próxima.